O Pedro acaba sendo o cara, o destaque desse jogo ou desse campeonato. E a pergunta aqui fica justamente, é o único que se salvou? Eu acho que seria meio até injusto com outros jogadores falar que foi o único que se salvou de um campeonato simplesmente porque fez os gols ali, de certa forma. Eu acho que o Vitor Pereira vai fazer alguns ajustes. O problema todo é, de novo, tem Independente Del Valle pela frente. Aliás... Ganhou por 3-0 do Alcas agora. 3-0. E tem uma coisa sobre o Del Valle, assim, quando eu fui para Córdoba, cobri o jogo da final da Sul-Americana. Galera, os comentaristas da ESPN Brasil elogiaram bastante a atuação de Pedro, que foi o artilheiro do Mundial de Clubes. Temos aqui também a sequência do Flamengo no Campeonato Carioca, nos clássicos e também a final da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Temos aqui ainda neste vídeo os comentários em cima do que o Flamengo apresentou no Mundial de Clubes. Temos também um trechinho do que o Pedro falou aqui no vídeo. Cara, o vídeo tá bem completo, bem top. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Flamengo, se você é Mengão. Seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens de vídeo são do canal ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição o link do canal como créditos ESPN Grupo Disney. Para você fazer a sua fezinha, eu tenho essa dica especial para você. Se liga. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. Boa sorte a todos. Vamos aqui acompanhar um trechinho do ESPN FC. Conversar, mas dá uma discussão danada. Aliás, o Pedro volta aí como o jogador que mais fez gols nesse Mundial, né? Aliás, gol é a especialidade dele. Às vezes gols que surpreendem, às vezes nem tão... O gol de hoje, eu acho que o Pedro, ele é o cara para fazer gol ali. A função dele é fazer gol, para ser um matador. Mas plasticamente, nem sempre é um gol bonito, Tanto mas faz. Efetivo. Não importa, tem que fazer gol. E ele tava Fez lá gol para de fazer calcanhar contra o Palmeiras na final. Fez gol de tudo quanto é jeito. Quanto é gente. É que o jogo, Peito, gol de hoje... já fez gol de bicicleta, fez gol de tudo quanto é jeito. É isso que é importante. Aliás, ele falou um pouquinho, a gente vai ouvir também, o Pedro, jogador do Flamengo, que com certeza também tem um carinho enorme da torcida flamenguista e volta com esses gols lá do Mundial. Com certeza eu ficaria feliz, né, com esse troféu de artilheiro do campeonato, mas o que eu mais queria era o título, era chegar até a final. Infelizmente não deu, a gente fez possível, mas infelizmente não foi o suficiente. Agora essa vitória nos dá motivação a mais, né, foi um jogo difícil contra uma equipe, né, bem aguerrida, mas graças a Deus conquistamos essa vitória. Né, desde a chegada no Mundial a gente queria a vitória, eu queria o título, mas infelizmente perdemos a semifinal. Mas, como eu falei, eu confio na experiência, na união desse grupo para voltar ao caminho da vitória, como a gente sempre foi aqui dentro do Flamengo, e buscar representar bem, né, toda a nação. Não tem nada disso, né? A defesa, eu acredito que seja os 11, né? Começa ali desde a frente de mim, do Gabi, do Arrasca, do Ribeiro. Acho que todos têm que estar sempre, né, dando o melhor para defender. Infelizmente a gente tem tomado esses gols, mas tenho certeza que a gente vai trabalhar para evitar. Boa, Pedro! Às vezes tem às vezes pro grande público, pros torcedores, fica muito essa questão ligada do cara que faz o gol, do cara ali que é o jogador que acaba fazendo mais gols, que acaba, de certa forma, amenizando a dor ou a decepção que aconteceu num campeonato como esse que os torcedores queriam tanto conquistar. O Pedro acaba sendo o cara, o destaque desse jogo ou desse campeonato. E a pergunta aqui fica justamente, é o único que se salvou? Eu acho que seria meio até injusto com outros jogadores falar que foi o único que se salvou de um campeonato simplesmente porque fez os gols ali, de certa forma. É que o gol chama muita atenção, né? E ele quase que recoloca o Flamengo na partida, né? Na semifinal, porque o jogo de hoje, para mim, não vale nada, né? Eu estava no jogo do PSG, só vi os melhores momentos, mas também um terceiro lugar, qual que seja a competição, que lição, né, você vai tirar de um jogo do terceiro lugar? Agora, eu acho que assim, não é o único que se salva,
porque para mim essa semifinal não foi um jogo ruim. Tem uma decisão de arbitragem que muda a cara do jogo. O Flamengo estava bem. Para mim não foi pênalti nessa jogada e ainda menos expulsão. A burrice do Gerson é o primeiro amarelo. O que você vai simular no futebol de hoje que tem VAR? Você acha que simulando você vai ganhar um pênalti? Não, você não vai ganhar um pênalti, porque tem VAR. Você vai ganhar um cartão amarelo, só isso. Então, o erro que ele fez está ali. Mas na jogada do pênalti, para mim, o Vietto perdeu o controle da bola, é um encontrão dentro da área, ninguém sabe onde a bola está, o Gerson coloca o pé. É óbvio que se você para a imagem, é típico o pênalti de VAR. Isso aqui, você vê a imagem do VAR parada, a foto, o juiz está atrás, está na frente, assim. Melhor posição não existe. Ele viu tudo. Ele viu tudo. E ele não apitou porque ele viu que o Vietto perdeu o controle da bola, que trombou com o Davi Luiz. E aí o Gerson depois chegou, estava procurando a bola e o pé dele encontrou o tornozelo do Vietto. Mas para mim isso não é pênalti. Eu não quero defendê-lo, mas depois dos pênaltis marcados na semifinal e na final da Copa do Mundo, eu não quero defendê-lo mesmo. Principalmente o pênalti da semifinal. Hoje em dia tudo é pênalti. Pois é. Não, mas não é. Para mim não é. Assim, é um pênalti de VAR. Mas não é. Então você pode refazer a história desse jogo sem esse pênalti, sem essa expulsão. E aí tem muito mais gente do Flamengo que se salva. Eu acho que era bom frisar isso também, porque eu sei que vocês discutiram muito. Esse jogo que é o mais importante, não é o jogo de hoje. E aí a história, ela fica por pouca coisa. Eu acho que o Flamengo não estava mal, porque o adversário realmente era um time muito qualificado. E até esse fato de jogo, né? Se salva o Pedro porque ele faz gols, mas o time não estava mal. Não estava mal. E acho que às vezes é desproporcional as conclusões que você quer tirar de uma eliminação. É o sonho, é o peso que eu já falei, que acaba tomando conta disso tudo, né? Mas se você olhar bem, não era tão ruim assim. Eu acho que a temporada do Flamengo começa agora. O Vitor Pereira vai começar agora, vai ter que virar essas páginas, Supercopa, Mundial, e o trabalho dele vai ter que começar. Foi ele que foi escolhido. Eu acho que ele tirou... Acho que as conclusões que ele tirou não são conclusões positivas. Eu acho que ele entende que, olha, do jeito que está aqui... Para o que eu quero, não deve rolar, devo ter que fazer mudanças, tudo. Eu acho que em algum momento o Ayrton Lucas não foi um bom nome na competição. O Santos, muito bom nome. Acho que o Gabigol foi bom nome. O Flamengo conseguiu ser superior, está escrito ali na tela. No jogo de hoje, 11 contra 11? Não. Mas... Então, você quer que doure a pílula ou você... Eu acho que o Flamengo teve dificuldade. Mas, sinceramente, eu não esperava outra coisa. Luciano, a criança, quando nasce, ela não sai andando feito louca. Ela cai. Ela machuca a cabeça. O trabalho, quando é feito, ele é um trabalho que vai exigir ali umas perdas de pontos, vai cobrar, vai custar alguma coisa assim, alguns ajustes. Isso não é assim. Isso acontece em todos os trabalhos. Não sei se você já ouviu falar, mas tem um tal de Pepe Guardiola. Já ouvi falar nele. Esse treinador... No primeiro ano dele, nos primeiros 6 meses dele, ele foi em dezembro, isso no Manchester City, ele foi em dezembro jogar contra o Everton no Goodison Park e voltou para casa, 50 quilômetros de distância, com a cabeça inchada, depois de tomar um 4-0. E algumas pessoas ali na imprensa inglesa chegaram a falar, será que ele é tudo isso mesmo? Jorge Jesus foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil e foram cobrados. Isso. Naquele ano. Depois, tudo tem um custo. Sim. Jogou contra o Emelec, depois na volta. Um jogo difícil. Sim, quase caiu. No ali. aeroporto, as pessoas cobrando. Então, tudo tem um custo. Se você pode querer correr o risco, ou você pode querer abreviar. Eu acho que o Vitor Pereira vai fazer alguns ajustes. O problema todo de novo, tem Independente Del Valle pela frente. Aliás... Ganhou por 3-0 do Alcas agora. 3-0. E tem uma coisa sobre o Del Valle, assim, quando eu fui para Córdoba cobrir o jogo da final da Sul-Americana, um jornalista equatoriano veio conversar com a gente, eu e Nicolete fora do ar, e disse o seguinte, Del Valle adora esse tipo de jogo. A gente, por quê? Ele gosta mais de jogar, porque é um clube com pouca torcida, pequeno, quando o adversário tem muita torcida e quando ele é zebra.
Então, esse tipo de jogo acontece o seguinte, ele pega, faz um gol, faz outro ali, com o adversário meio atordoado, 2-0 e acabou. Antes do jogo. Lógico que não dá para comparar o Flamengo com o São Paulo, as possibilidades do Flamengo são 100 vezes maiores do que eram as do São Paulo. Mas eu não vi o Del Valle jogar ainda, de janeiro para cá, vou fazer isso antes dos jogos, mas se o time não perder o conjunto, ele vai ter o coletivo, não vai ter a obrigação e entra leve. Uma decisão em que o Flamengo, se perder, mesmo nessa fase de construção, carrega o mundo nas costas. Sim. Não devia carregar. Não devia. Não devia carregar, não mas é tudo carrega. isso. E ainda tem os 3 clássicos no Carioca. Só deixando claro, a assim. competição, para mim, não é tudo isso. Uma Recopa, não sei o quê. Normalmente, em situação normal, perdeu, poxa, vestiário, triste, não sei o quê. É o seguinte, semana que vem tem outro jogo e tal. O problema é o acúmulo. É uma derrota na semifinal, é uma derrota para o Palmeiras, vamos é uma lembrar, derrota na semifinal, e aí perde o título. E o que vem pela frente? 3 clássicos, quase que em sequência. Botafogo no meio dos jogos contra o Independente Del Valle. Isso é um caldeirão, Luciano. Isso é algo que, lembrando que o Darmani acabou de nos falar, o torcedor não convive bem com isso. E como as instituições no Brasil, elas são muito ligadas ao que pensa o torcedor, as estruturas de poder são muito influenciadas pelo que vem da arquibancada, o cenário não é bom. Então ele precisa ganhar do Del Valle. E para ser claro, o torcedor não precisa conviver bem com isso. Ele pode reagir de maneira negativa, desde que tenha um limite. Quem tem que agir de maneira racional é o dirigente. Porque o torcedor é passional. Se o torcedor for racional e olhar o futebol sempre com razão, tentando buscar o jogo mais belo, etc., 90% das pessoas que veem futebol vão parar. Sim. Né? Porque você vai ver futebol de alto nível. Então, o futebol, verdade, ele é uma fábrica de emoções, graças a Deus. É muito bom que seja. Mas o dirigente, para que o clube dele ofereça melhores emoções possíveis ao longo da temporada diante do potencial que tem, ele não pode entrar nessa pilha. E esse é o grande desafio dos dirigentes do Flamengo, porque talvez, não dá para saber, eles sejam mais testados ainda rapidamente, como disse o Marca, nessa sequência de final de Recopa e Clássicos. Por enquanto, lá no Marrocos, Marcos Braz falou que está tudo tranquilo, vamos manter o trabalho, era natural que tropeço ia acontecer e tudo mais. Vamos ver quando chegar essa pressão toda aí. Vamos ouvir 2 caras experientes. No mínimo vai ser curioso a gente ver esses próximos episódios. Vamos ouvir Vidal e Davi Luiz, 2 nomes mais do que experientes nesse time do Flamengo. No, ya entrar al campo con la camiseta de Flamengo ya es una motivación. Claramente no era lo que esperábamos, nosotros esperábamos jugar la final, no se dio, pero hoy era un partido que teníamos que ganar como sea para tener tranquilidad, para tener confianza para lo que viene. Siempre he estado feliz acá, claramente estos primeros partidos he estado un poco triste porque estuve lesionado, tuve una lesión muy dura que nadie sabe, que traté de acompañar a mis compañeros en los partidos, no he jugado porque me dolía mucho, ya después del partido Palmeiras ya empecé a entrenar mucho mejor y ahora ya estoy 100%. Por eso a veces me molesta que hablen que estoy mal físicamente, cosas así, pero era un problema que la gente acá sabe y que no cualquier jugador puede jugar con eso. Sí, ha sido un trabajo duro, claramente no hemos tenido el tiempo suficiente para prepararnos 100%, porque se cambió el proceso que venía antes, entonces siempre es difícil, pero tenemos confianza de lo que viene va a ser muy bueno porque se está trabajando fuerte, todos estamos muy concentrados y todos queremos ganar cosas com o Flamengo. É difícil você mencionar só uma coisa, eu acho que o calendário não nos proporcionou algo legal e bacana, por conta de pegar todos os times em condições diferentes, só o Palmeiras estava nas mesmas condições. Cabe a nós ajeitarmos dessa maneira o sistema defensivo, e como um sistema defensivo somos todos nós, desde o primeiro defensor, que são os atacantes, mas também vejo como um pouco normal numa pré-temporada, onde nos times que eu estive, essa era sempre a primeira briga de ser um time coeso defensivamente. Eram sempre jogos de muitos gols e de muito espaço. Então a gente está no momento da temporada agora onde a gente deve analisar o que a gente fez nesse começo, principalmente esta parte também, e crescer como time.
Crescer como time, né? Esse é o objetivo principal aí. E aí, a gente falando bastante dessa questão da pressão de todos os lados, principalmente do torcedor, né? O ponto crucial para vocês vai ser o jogo com o Independente Del Valle? Não. Eu acho que é o logo depois. Porque você começa a somar muito. Ou a diminuir muito, né? Se tinha expectativa de conquistar os títulos, perde 1, perde 2, perde 3, e aí tem uma sequência de clássicos. Aí, Luciano, você conhece o clássico, né? O clássico, inclusive, é a melhor coisa do futebol brasileiro nesse momento da temporada. Porque são muito melhores que os estaduais. Muito melhores. Os clássicos são superiores aos estaduais. Mais importantes, inclusive. Tem muito mais história, tudo. E dependendo da situação que você sai dos clássicos, a dívida começa a aumentar, entendeu? Então, eu não acho que vai ser decisivo, mas ponha-se no ouvido de quem toma as decisões no Flamengo, das pessoas que tomam as decisões no Flamengo. Perde para o Palmeiras, eliminado no Mundial, perde para o Del Valle, começa a perder um clássico, perde 2 clássicos, o ouvido do cara está inchado já. E ele começa a duvidar também, o que é perfeitamente normal. Então, eu não acho que é a Recopa, mas acho que pode ser a soma do que vem acontecendo. Porque, no final das contas, você não consegue, aqui no Brasil, vou fazer questão da Mani já pegando um gancho do que ele falou, né, sobre a maneira como se reage, esses resultados são feridas e elas vão continuar abertas. Então, se você consegue ganhar os próximos jogos, ganha-se crédito. Aí depende de como você ganha, porque a torcida do Flamengo tem uma característica que combina com a dos jogadores. Se o Flamengo ganha os jogos goleando, vai lá, ganha do Del Valle e dá uma goleada enorme num dos jogos, vai no outro clássico, goleia e ganha bem os jogos, tal. Não vou esquecer, mas apaziguando. Se perde um desses jogos e ganha apertado, não joga bem de novo, uma atuação que não convence, não vou nem dizer se a atuação é boa ou ruim, vou dizer uma coisa diferente, que ela não convence a massa de torcedores, vai ficar, os próximos jogos sempre vai ser um jogo uma prova explosivo. É a dúvida, né? Aquela dúvida. Será que esse time... Porque essas duas perdas nos campeonatos, a semifinal e o jogo contra o Palmeiras, elas vão gerar feridas que demoram para cicatrizar. Porque assim as coisas funcionam assim. Certo ou errado, as coisas funcionam assim aqui. Eu acho que tem um outro ponto rapidinho, Darmani, que é a relação dele com os jogadores. Os jogadores precisam ver resultado também. Então, assim, é uma questão de confiança. Poxa, professor, a gente trabalha, na hora uma coisa não sai e tal. Professor, a gente trabalhou muito e estamos aqui. Então, acho que o ambiente fica mais respirável, entende? Menos complicado. Não só pensando o Flamengo, o Vitor Pereira e a arquibancada, mas o Flamengo, o Vitor Pereira e um grupo de jogadores. Eles precisam confiar também no trabalho. Eles vão confiar vencendo. Né? O laço na Europa é bem diferente, né, Darmani? O laço na Europa, o tempo de paciência, talvez, porque a pressão também existe das torcidas. A gente faz um paralelo aqui, a torcida do PSG está ali, protestando toda hora, não vê a hora de ganhar uma Champions e a Champions não vem, por exemplo. Mas o laço, talvez, da diretoria... Cara, a gente está falando agora de um PSG que trocou recentemente de treinador, mas o laço parece que é um pouco maior lá. Não, mas como a gente já falou, a torcida, quando a diretoria ela faz as coisas pensando na torcida e ela começa a incorporar a paixão, geralmente os maiores erros acontecem ali. Os exemplos que eu tenho lá no futebol francês e de técnico demitido sob pressão da torcida, depois foram bem sucedidos em outros clubes. Saíram dessa pressão e foi muito bem. E a diretoria reconhece aí essas decisões aí, cada vez mais pesada essa pressão com as redes sociais, coisa que não tinha antes, né? Antes a diretoria ela tinha uma certa tranquilidade com a torcida, que a torcida vinha lá, assistia o jogo e ia embora, e depois o que pensava o fulano, o Beltrano, ninguém sabia, só nos cafés. Hoje não. Mas eu acho que assim, o calendário é uma loucura, sim. Precisava de um jogo de ida e volta contra a Independente Del Valle para fazer essa Supercopa? Não precisava. Faz um jogo só.
Agora, o lado bom desse calendário louco, e pelo menos ele não tem tempo para pensar. Daqui 3 dias, já tem outra coisa, daqui 3 dias já tem outro. Opa, é outra competição, opa, é outra Supercopa. Agora vai ser a Libertadores que vai começar. A única coisa positiva desse calendário é que você pode virar a página, mas é claro que para o Flamengo, um resultado positivo ia ser bom, pelo menos, né? Ou passar na final, ou ganhar do Palmeiras. Agora, se tiver esse da Recopa contra o Independiente del Valle, pelo menos todo esse esforço não foi em vão. Tá aí, galera, um trechinho do ESPN FC falando do momento do Mengão. Cara, essa vitória em cima do Independiente del Valle no dia 21 e 28, na final da Recopa Sul-Americana, é muito importante, galera, para trazer paz, para trazer tranquilidade, para seguir o trabalho, né? Não que essa taça vale tanto assim, mas mesmo é pelo momento do Flamengo, já que não venceu a Supercopa do Brasil, saiu na semifinal do Mundial, disputou o 3º lugar e venceu. Mas assim, pensando em coisas grandiosas, a Recopa Sul-Americana é igual uma Supercopa do Brasil. Se for ali um pouquinho a coisa a mais ali, mas, cara, o mais importante para nós está mais adiante. Só que para chegar lá, o Flamengo precisa ir vencendo seus jogos. Porque se tropeça aqui, tropeça ali, tropeça lá, a torcida não vai esperar. A torcida vai pegar no pé da diretoria, já está pegando, né, pelo vexame que a gente passou, está pegando no pé do técnico, daqui a pouco começa a pegar no pé de jogador A e B. Então, assim, é importante vencer o Volta Redonda, é importante vencer o Resende, é importante vencer o Independiente del Valle, é importante vencer o Vasco, o Fluminense, o Botafogo. Tudo isso é importante, cara, para trazer tranquilidade, para o Vitor Pereira ter tempo. E não que ele tenha tempo, né? Porque de 3 em 3 dias tem jogos. Mas se você vence um jogo, você consegue trabalhar com alegria, com mais tranquilidade, né? No dia seguinte, coisa que hoje o Flamengo não está tendo, cara. Não está tendo essa tranquilidade toda, né? Imagino eu que essa viagem do Marrocos para o Brasil foi bem longa e eles devem ter conversado bastante, né? E é isso, galera. Vitor Pereira vai ter muito trabalho aí para ajeitar essa defesa do Flamengo. O nosso principal problema no momento é a defesa e também fazer o time saber jogar sem a bola, saber se posicionar em campo sem a bola. Flamengo sem a bola, cara, meu Deus, se você olhar o campo, você vê muitos espaços, cara. Você vê os jogadores do Flamengo espaçado com um mau posicionamento. Isso daí tem que ser corrigido, né? Sem a bola e com a bola, né? Na hora que pegar a bola, não pode ir todo mundo e na hora de voltar não tem ninguém. A gente vê que nos jogos do Flamengo, na hora que o adversário acerta o contra-ataque, ele sai na cara do gol, né? Coisa que aconteceu aí no Mundial de Clubes. Muito bem, quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é Mengão, se você é Flamengo, seja bem-vindo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Fui!